Chama as miga que hoje a gente vai falar de autoestima. Na verdade, não é nem isso, né? A gente vai falar sobre... Tô tentando colocar o título aqui. Como amar a mim mesma. Deixa eu fixar esse título e eu já me apresento pra vocês. Ah, não vai fixar, então você tá bravão. Peraí que o título tá bravo. Fixar comentário, foi. Pra quem não me conhece, eu sou a Fernanda Brito, eu sou psicóloga e psicanalista. Eu tô aqui toda quinta-feira, 8 da noite, falando ao vivo com vocês sobre diversos assuntos, mas geralmente eu tento falar de assuntos, abordar assuntos que nunca me contaram, coisas que nunca me contaram antes, e eu decidi contar pra vocês de bom grado, né? E eu tive que aprender sozinha e eu acho que as coisas não precisam ser tão difíceis. Então, pra vocês que gostam do nosso conteúdo, quer ver mais coisas, tem mais vídeos nossos, tanto no @divapraelas, aqui no Instagram, ou no YouTube, no Desenvolver Psicologia. Não sei falar nem o nome da minha marca, só que hoje o pensamento tá mais rápido que as palavras, né? Então, no YouTube é Desenvolver Psicologia, no Instagram é o Diva Pra Elas, e a gente fala desses conteúdos pras mulheres mesmo. E não que homens não possam escutar, podem e devem escutar. Eu acho que tem muita coisa aí que a gente pode compartilhar, né? Então não é uma questão de sexismo e de elas só falam com mulheres, não é isso. Mas é que nós mulheres passamos por momentos e passamos por aprendizados diferentes dos homens, né? Então poucas coisas são conversadas, poucas coisas são faladas, poucas coisas são tidas como preto no branco. Muitas coisas para as mulheres são tidas em segredo. Então, por isso que a gente faz questão, eu faço questão de falar com as mulheres especificamente, para desmistificar um monte de coisa. Bom, e aí, sempre que falavam de autoestima comigo, vou arrumar o cabelo com vocês aqui mesmo, porque a gente é assim. Sempre que falavam de autoestima comigo, eu sempre pensava... eu sempre achava brega, na real. Eu falava assim, gente, esse negócio de, se ame. Goste de você primeiro, depois dos outros. Vem, filha, vamos aqui. Peraí, gente. Eu tenho uma cachorra que quer muita atenção. Venha participar. Goste mais de você do que dos outros. Você em primeiro lugar. E bobó. E eu nunca entendi do que essas pessoas estavam falando. Demorei muito, na verdade, pra entender do que elas estavam falando. Porque tem uma coisa que é muito confundida com a autoestima, que é a arrogância. O que eu quero dizer com isso? Cara, como é que eu vou gostar de mim, dizer que eu sou linda, me amo, né? Primeiro que eu não sinto isso, mas se eu sentir... Cachorra quase caiu. Se eu sentir isso, né? Qual é a diferença entre, nossa, ela se acha, nossa, que menina estranha, se acha a melhor de todas, com eu tenho uma autoestima alta? Bom, então essa era uma das minhas maiores dúvidas, né? Porque às vezes tem umas pessoas, gente, e ainda acho isso, que, cara, não sei de onde tirou tanta autoestima. Que fala umas coisas, eu fico assim, gente, mas, né? Que coisa. Bom, vamos lá. Por que a gente tem que ter uma autoestima alta? Porque é uma boa ideia ter uma autoestima alta. Porque a partir do momento que a gente se respeita, se cuida, se gosta, não gosto dessa coisa do se gostar, porque o se gostar é muito relativo. Eu acho que o se gostar tem muito a ver... Vai, filha. Eu acho que o se gostar tem muito a ver com o se cuidar e se precaver de algumas coisas. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada a gente se achar linda e maravilhosa e aceitar estar numa relação abusiva. Quantas mulheres bonitas vocês viram? Não tô conseguindo acertar. Quantas mulheres bonitas vocês conhecem que elas estão numa relação abusiva? Eu conheço várias.
Porque autoestima não tem a ver com beleza. E tem isso também, né? Isso é muito falado, assim. A pessoa bonita é tida como uma pessoa com autoestima alta. E isso não é verdade. Isso não é uma correlação verdadeira. Óbvio, estamos no Brasil e ser bonito, né? O que eu quero dizer com ser bonito? Ser no padrão, tá, gente? Porque beleza também é relativo. O que eu acho bonito vocês podem não achar e vice-versa. Mas ser no padrão, estar num país que se valoriza a beleza e estar dentro do padrão para mulheres, né? De preferência branca, de olho claro, cabelo liso, magra, mas com peito e bunda, né? Então, enfim, esse é o padrão. Mas estar dentro do padrão deveria ser o suficiente. Quantas mulheres maravilhosas vocês não conhecem que têm anorexia, por exemplo? Né? Então, falamos um pouco disso sobre identidade corporal, mas a anorexia tem muito a ver com você não aceitar o teu corpo. E não tem a ver só com estar magro ou estar gordo. Ela acha que é isso, que ela não aceita porque ela tá gorda. Mas na verdade não é só. Aliás, ela não está gorda, ela acha gorda. Então ela não desgosta de si por isso. Né? Tem outras questões aí envolvidas. Então, o se gostar não tem a ver com estar no padrão. Né? O se achar bonito ou feio. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque até numa relação, se a gente não se acha bonito, a gente acha que o outro perdeu o interesse. Sei lá, cortei meu cabelo estranho, ganhei peso, então o outro vai perder interesse em mim. Como se só isso bastasse. A gente não casa, nem namora, nem se relaciona com ninguém só porque ele é bonito. A gente olha aquela pessoa, não vamos ser hipócrita, né? Por que o Tinder faz tanto sucesso? O Tinder faz sucesso porque as pessoas fazem no Tinder o que fazem na balada. Bonito, feio, charmoso, não, porque também tem isso, né? Tem uma coisa que é de charme, de jeito de falar, de jeito de se comunicar, né? De jeito de dançar. Pausa dramática. Então, por que o Tinder faz tanto sucesso? Porque a gente, de uma certa forma, as pessoas, os primeiros 3 segundos é isso, é bonito ou não, é gostoso ou não, né? E com o passar do tempo, isso vai caindo, porque não basta ser gostosa, não basta ser bonita, né? O que adianta ela ser bonita e ser uma pateta, e não se comunicar, e não conseguir, né? Ou falar umas coisas, sei lá, que não combinam contigo, né? Então, a pessoa ama futebol e a guria, né, não sabe nem o que é uma bola. Então, né, a gente não se relaciona porque é bonito ou feio. A gente se relaciona porque tem afinidade. A gente aprofunda o relacionamento porque tem parceria. A gente aprofunda o relacionamento porque tem cuidado. Né? Então, o se gostar não tá só na beleza, não tá só na parte corporal. O se gostar, ele parte de um princípio de cuidado. De saber onde a gente tá. E aí eu falei isso na live passada. Falei uma coisa na live passada e eu acho importante retomar nessa. A gente consegue gostar de si se formos treinados para isso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que aquela criança pouco estimulada, ou aquela criança pouco olhada, ou aquela criança que é muito cobrada, dificilmente vai ser um adolescente ou um adulto que gosta de si mesmo. Então aquela criança que o pai olha e fala assim, você tirou 9? Não, mas por que não tirou 10? Se tirou 9, tá tão perto do 10, o que aconteceu pra você não tirar 10? Né? Essa criança possivelmente vai crescer com uma certeza de que ela faz pouco. Né, com um sentimento de que por mais que ela fizer, se não for perfeito, ela não serve. E o perfeito, a gente sabe, na escola é fácil ser perfeito. É tira 10 ou não tira 10. Tira 10 é perfeito, é o máximo. E quem não tirou 10 não atingiu o máximo. Então a escola é, tranquilo pra ser perfeito. Só que quando você vai pra vida, o ser perfeito não entra por aí. Né? Quando você vai pra vida, como é que você é um profissional perfeito?
Ah, se eu cumprir todo o meu job description, eu sou um profissional perfeito? Não. Porque o seu chefe vai dizer, job description, qualquer um atinge. Você precisa fazer mais que o job description. Tá, ok, mais o quê? Ah, mais, né? Você sabe, mais. Não sei, me conta. Né? Porque assim, depende da expectativa de cada um. Então, o ser perfeito na vida real é impossível. Como ser uma esposa perfeita? Não sei, porque quando eu terminar de, né, meu marido quer que eu limpe toda a casa, isso é perfeição. Quando eu terminar de limpar toda a casa, ele vai querer que eu dê cambalhota, né? Então, assim, as pessoas vão mudando as expectativas perante a gente. E a gente não consegue, não conheço pessoas que consigam identificar em si mesma a perfeição e falar assim, não, eu sou perfeita nisso. Eu fiz, até atleta, se a gente for pensar, eu fiz um salto perfeito, você não escuta ninguém falando disso. Porque a gente não consegue olhar a perfeição em si mesmo. Ou seja, ratificando o que eu falei no começo, a perfeição não existe. Então, quando a gente vai falar de uma criança muito cobrada, ela vai querer a perfeição sempre, vai virar um adulto que busca essa perfeição e nunca encontra. Ou seja, um adulto frustrado, um adulto que pensa muito mal de si, um adulto que acha que não corresponde à expectativa de ninguém e não percebe que ele só não correspondia à expectativa ou tudo que o pai colocava nele. Né? Os pais, no caso, sei lá, enfim. Né? Ele não percebe que, assim, os seus pais queriam muito de você. Né? E o mundo não espera isso. Né? Seus amigos não esperam isso, seus filhos não esperam isso, enfim. A não ser que você se coloque nesse papel. Então, gente, assim, vocês percebem como essas coisas de autoestima, elas estão muito enraizadas na infância? Isso quer dizer que tudo é culpa dos nossos pais? Cara, eu espero que seja. Porque se não for culpa dos nossos pais, é culpa do ambiente que a gente vive. Então quer dizer que eles olharam muito pouco pra gente e que a gente teve que viver aí nesse mundo. Então assim, espero que parte das coisas sejam culpa dos nossos pais. E parte a construção. Porque assim, na psicanálise a gente parte de um princípio que a gente nasce uma folha em branco. Mas é uma folha em branco mais ou menos, né? Porque assim, é uma folha em branco, mas com alguns rabiscos. Por quê? Porque quando a gente concebe uma criança, já tem expectativas ali. Foi uma gravidez desejada? Foi uma gravidez não desejada? Já diz coisas sobre essa criança. Eu queria menino e a menina, ou a menina e eu queria a menina, e tudo bem. Então, diz mais coisas sobre essa criança. Enfim, por aí vai. Meu filho tem que ser São Paulino. Aí a criança nasce, se apaixona pelo Palmeiras, ferrou. Né? Então, de uma certa forma, a gente nasce uma folha em branco, mas cheia de expectativas. E não só dos pais, tá? Mas tem expectativa de família, tem expectativa do ambiente, tem expectativa de um monte de coisas. E a gente vai carimbando coisas nessa criança, né? Nesse papel em branco. Fê, mas tá falando que a culpa é dos pais, mas tem irmãos que são completamente diferentes. Sim, porque até irmãos gêmeos que nasceram no mesmo dia, que têm a mesma carinha, passaram por coisas diferentes. Porque, por exemplo, um acordou à noite e viu os pais brigando, e o outro não. Então, assim, por mais que sejam os mesmos filhos, os mesmos pais, os pais passam os mesmos valores, né? Então, geralmente, né? Os pais passam os mesmos valores, ficam de castigo pelos mesmos motivos, têm as mesmas expectativas? Talvez sim, talvez não. Né? Mas as crianças, de uma certa forma, passam por coisas diferentes. Né? Passam por experiências diferentes, apesar de parecidas. Então, por isso que irmãos podem ser opostos. Né? São realidades, visões diferentes. Mas sim, nossos pais influenciam muito no que nós somos e tem que influenciar. Gente, quando minha mãe descobriu isso, eu já era formada em psicologia, ela quase infartou. Em algum momento que fizeram uma brincadeira lá, pra psicóloga a culpa é dos pais. Eu disse assim, é mesmo. Gente, minha mãe queria morrer de vergonha, né? Porque se sentiu muito responsável. E, gente, é muito responsável. A gente, quando cria uma criança, a gente é muito responsável por aquilo que ela virou. Inclusive em relação à autoestima dela.
E aí tem uma coisa também que a gente precisa pensar, que é, se a gente não cuida da gente, como é que a gente ensina os nossos filhos a cuidar? Então, se eu tenho pais que vivem relações abusivas, se eu tenho pais que não se sentem suficientes, que não se sentem bons, enfim, se eu tenho pais que não gostam de si, que não cuidam de si, como é que eu vou passar isso pro meu filho? Porque também não adianta, gente, eu chegar pro meu filho e dizer assim, ai filha, você é maravilhosa, você é incrível, não tem problema que você tá um pouquinho acima do peso, porque você é linda e o que importa é, sei lá o que, XPTO, e fazer um discurso pra minha filha e me olhar no espelho todo dia, na frente dela e dizer assim, cara, eu tô horrível porque eu ganhei 1 quilo. Eu sou péssima, meu corpo é nojento, eu não gosto de mim. Porque de uma certa forma, a gente não ensina as crianças pelo que a gente fala. A gente ensina as crianças pelo que a gente faz com que elas vivam. Né? Então, pelo exemplo, a gente ensina as crianças pelo exemplo. Então, não adianta nada dizer uma coisa pro filho, pais que estão aí vão concordar comigo. Aposto e ganho. Se discordarem também não tem problema, pode discordar. Mas assim, aposto e ganho. Porque não adianta a gente dizer e fazer o oposto. Né? As coisas precisam estar combinadas. Né? Eu preciso dizer e fazer. Porque a gente aprende pelo exemplo. Também pelo exemplo. Então, tudo para dizer que a nossa autoestima é uma construção familiar, uma construção cultural, uma construção de ambiente, né? A gente está numa sociedade capitalista. Isso não pode passar despercebido. Para o capitalismo, é interessante que a gente falte. Né? Não é interessante para o capitalismo que a gente se sinta completamente bem consigo. Não é interessante pro capitalismo que a gente sinta que não precisa de mais nada. Então, senão, como é que eu vou comprar o Apple Watch? Né? Se eu não preciso de mais nada, o grampo até caiu. Se eu não preciso de mais nada, como é que eu vou comprar um Apple Watch? Não preciso. Né? Da nova geração. E eu não tô dizendo, gente, que quem compra coisas tem questões de autoestima. Não é isso. Tá? Mas o que eu quero dizer é, a gente está inserido em uma sociedade em que a gente falta. Então, exemplo, para morar em São Paulo, quem não é de São Paulo e vem morar aqui, só é bem sucedido se ganhar mais de 20 mil reais por mês. Se não, é só mais um. A mulher precisa dar conta de absolutamente tudo, senão não serve. Então, culturalmente, essas coisas vêm sendo inseridas na gente. Quantas vezes eu já não escutei no consultório de uma empresa específica, que óbvio eu não vou dizer qual que é, mas que ferra todo o psicológico de um funcionário, que diz assim, você não tem um iPhone? Todo mundo aqui tem iPhone. Eu já escutei isso também. Fernandinha, você entrevistou aquele candidato? Eu falei, entrevistei, achei ele bem legal, tal. Fernandinha, terninho meio Colombo, né? Quer dizer, o cara é meio pobrinho, é isso que ele quis dizer. Né? Então, assim, e aí o menino entrou, no final das contas, esse menino entrou e foi dada uma dica simpática, de leve, que ele precisava comprar ternos de XPTO e tais marcas, pra caber, pra servir, pra estar lá. Quantas vezes eu não escuto assim, você não vê aquela pessoa, a parede toda descascada, mas com o iPhone na mão, tirando foto de iPhone. Sim, né? Porque isso quer dizer, ter um iPhone quer dizer que ela pertence à sociedade. Quer dizer que ela consegue conversar com pessoas. Quer dizer que, não, tudo bem, eu não faço uma FGV da vida, mas eu, consigo conversar com as pessoas da FGV pelo menos pelo iPhone. É pouco? Parece pouco pra vocês? É pouco. Mas essa é a nossa realidade. A gente tem uma diferença, principalmente social, muito grande. Né? E que o capitalismo vai tomando conta a partir dessa diferença social. Então, ter coisas quer dizer que essa diferença diminui. Ter coisas quer dizer que você falta um pouco menos. Porque no final das contas, gente, o que a gente mais quer na vida é pertencer. Pertencer aos grupos. Né? Então, e a elite, né? Então, a elite, eu não tô dizendo de elite de grana só, tô dizendo de elite de uma segregação.
é interessante que essa segregação exista. Porque aqui me faz... Se eu não segregar, eu sou igual aos outros e eu quero me sentir importante. Então eu segrego, eu separo, eu digo que você não serve pra eu caber aqui, né? Gente, e tudo isso, percebe como tudo isso eu venho falando de autoestima? Com tudo isso faz com que a gente se sinta assim, daquele jeito de um outro, que quando a gente não participa da elite, a gente faz parte do não pertencer, e o não pertencer faz com que a gente se sinta mal. E aí assim, né? Tem isso. Eu não me sinto pertencente e eu vou colocando culpas em mim pra justificar esse não pertencer. Então, muitas vezes eu não pertenço a um grupo e eu digo que eu não pertenço porque meu corpo não é padrão, porque meu cabelo não é padrão, porque eu não sou inteligente o suficiente, porque eu não fiz escola XPTO, porque meus pais não têm dinheiro XYZ. Então, é isso que é interessante vocês pensarem, né? O quanto a gente também coloca a culpa na gente e vai encontrando motivos para não pertencer a tais grupos, né? E vai colocando culpa nas nossas fragilidades ou no que a gente acha que é a nossa fragilidade, né? E aí, fiz cola aqui no meu computador, que hoje eu fui muito inteligente, porque além de eu fazer cola, eu coloquei as letras grandes, pra eu ter certeza que eu não vou deixar de falar nada. Passei por uma situação ontem, contando algumas coisas e tal, enfim, chateada, XPTO, e a pessoa falou assim, você precisa se amar mais. Aí eu fiquei pensando, jura? É só isso que eu preciso? Nossa, temos um Sherlock Holmes aqui, né? Porque assim, é muito fácil eu chegar aqui pra vocês e dizer assim, vocês precisam se amar mais, né? Tá bom, então eu vou pra casa e eu vou ficar me olhando no espelho e eu vou me apaixonar por mim mesmo e assim vai funcionar. Porque não é isso, né? Não tá aí. Não é tão simples. A gente tá falando de uma construção, mas tem coisas maiores do que isso, né? Como é que a gente vive uma vida pra agradar o outro? Porque muita parte da nossa autoestima, ela também tem a ver com o olhar do outro pra com a gente. O que eu quero dizer com isso? Se os outros acham que eu sou boa, então quer dizer que eu devo ser boa mesmo e eu fico feliz. Se os outros acham que eu sou ruim, então eu me sinto mal comigo mesma. Tem até uma música do Cazuza, quem é fã sabe, que ele diz, se ninguém olha quando você passa, você logo diz palhaço, sou manchete popular. Né? Então assim, o quanto o olhar dos outros, o quanto a gente procura o olhar dos outros pra achar a gente mesmo, né? Então, esse é um ponto importante. E quando alguém diz assim, se ame, então tá bom, então peraí, pra me amar, né, pros outros, então quer dizer que os outros precisam me amar, vou fazer tudo pros outros me amarem e dá tudo certo. E aí a gente cresce com essa ideia de que a gente tem que agradar o outro pra ser incrível, pra ser legal, pra ser amado. Nem sempre a gente consegue. Mas quando a gente consegue é muito legal. Então fala assim, se ame, se ame, se ame, legal. Né? Então quer dizer que eu preciso parar de investir energia no outro, que eu já faço desde sempre, e começar a investir energia em mim? Tá, então é isso. Então eu preciso cada vez menos tentar agradar o outro. Se ele gostar, legal. Se não gostar, que pena. E colocar essa energia em mim, em me cuidar, em me olhar, em entender os meus desejos. Legal? Legal. Só que nesse percurso tem um outro que ganhou de você o tempo todo e que agora você tá dizendo que as regras do jogo mudaram. E que você não vai dar mais pra ele, que você não vai dar mais ibope, que você não vai mais querer agradar, que você não vai mais super se esforçar. E esse outro começa a entrar em colapso, né? Começa a ficar nervoso, começa a achar que essa vida é muito injusta. E começa a achar que você também não é mais tão legal, você também não é mais tão útil, você também não serve mais, né? E aí você entra num ciclo de eu precisava agradar o outro pra me sentir amado.
Agora eu preciso me amar por mim mesmo. Então eu vou não deixar de agradar o outro, porque, né, a gente agrada o outro pelo que a gente é e não pelo que a gente faz. Imagino. Então eu preciso deixar de investir energia no outro e investir a mim mesmo. Só que quando eu faço esse ciclo, o outro também estranha. É isso mesmo. Porque o ciclo do se amar, que eu tô colocando aqui, que é o autoestima, é você dedicando energia a você. Fê, isso é muito egoísta. Nossa, pausa dramática pro egoísmo. Nossa, eu tô sendo muito egoísta. Porque eu tô parando de fazer coisas pros outros pra fazer pra mim. Não é isso. E isso é facilmente confundido. Gente, por que eu preciso fazer coisas pro outro? E a partir daí vocês precisam pensar. Eu faço coisas pro outro porque eu acho importante ser solidário, porque eu acho importante ser empático, porque ele precisa e eu posso ajudar, ou eu faço coisas pro outro porque se eu não fizer eu não vou ser amada, se eu não fizer coisas eu não vou ser querida, se eu não fizer coisas eu vou ser tirada do grupo, da equipe, do que quer que seja, eu vou ser a inadequada, né? Se essa for a sua opção, acho que você precisa rever as suas relações. Porque a gente precisa fazer pro outro porque faz sentido, porque a gente pode, porque tá sobrando, porque é um lavando a mão do outro. E não porque se eu não fizer, o outro vai passar a não gostar de mim. Se o outro não gosta de você porque você não é útil, porque você não faz coisas por ele, a sua relação já tá torta, amor. Já para por aí porque já tá torta. Então, gostar de si, cuidar de si, tem zero de egoísmo. Cuidar de si passa por um lugar de... Quando eu consigo... É aquela máxima, né? Eu escuto isso desde a faculdade. Quando a gente tá num avião, o que a aeromoça... Nem fala mais, né? Comissária de bordo, né? Que fala. O que a comissária de bordo fala? Coloca primeiro a máscara em você, depois no outro, depois nas crianças. Por quê? Porque senão perde o ar os dois. Né? Como é que você quer investir energia no outro se você não consegue cuidar nem de você mesma? Né? Se você não consegue fazer o básico por você. Se você não consegue entender os seus desejos. Quantas vezes a gente não passa por amizades que são invasivas, né? Que cuidam... Ih, gente, estão fazendo panelaço aqui na rua. Se eles começarem a brigar, vai ser complicado aqui. Quantas vezes a gente não passa por amizade que a gente faz assim: não, eu vou te ajudar. Não, eu vou. Não, vem cá, eu vou te ajudar, vou te cuidar. Leva pra fazer isso, leva pra fazer aquilo. Matricula aqui, faz aquilo, responde por ela, não sei o quê. Quando a gente vê, a gente esqueceu da nossa vida e tá vivendo a vida do outro. E é isso que eu tô falando. É esse tipo de cuidado que a gente precisa ter. Porque de uma outra forma, a gente invade a vida do outro. A gente invade. Se a gente não cuida de si, se a gente não entende que a nossa vida é uma e a do outro é outra, a gente acaba misturando as estações. Né? E fazendo amizades tóxicas, invasivas e por aí vai. Né? Não só amizades, mas relações familiares também. Né? Quantas mães vocês não escutam falar que assim, vivi pelos meus filhos? Pois é, mas você deixou seus filhos desejarem, crescerem, fazer a coisa por eles? Não, porque você não cuidou de você, você não olhou pra você, você não entendeu a sua individualidade. E isso que é importante a gente pensar, cuidar de si não é egoísmo. Né? Cuidar de si é, inclusive, ajuda o outro que tá do seu lado. Né? Inclusive entende que o outro, eu tenho a minha responsabilidade, você tem a sua. Vamos separar, né? Cada um com a sua vida, andando juntos, mas cada um com a sua vida. Eu falei também uma outra coisa que eu acho importante aqui, que falei do egoísmo e falei também da arrogância. Porque gostar de você, se amar, não tem a ver com arrogância. Não tem a ver com eu sou a melhor, eu sou a mais linda. Isso é arrogância. Quando eu pego o outro e coloco num lugar menor que o meu. Né? Eu sou a mais linda, eu sou a mais legal, eu sou a mais inteligente. Ninguém precisa ser a mais nada.
né? A gente só precisa ser a gente, entender onde a gente tá, e o outro que viva a vida dele, o outro que cuide dele, o outro que saiba dele. Autoestima, gente, tem a ver com cuidado. Autoestima tem a ver com a gente se respeitar os nossos limites. Autoestima tem a ver a gente estar numa relação e conseguir dizer assim, cara, isso eu não aceito. Dá 2 passinhos, né, pra longe do amiguinho, porque isso não vai acontecer, isso não vai rolar, isso eu não vou aceitar. Porque isso me machuca. E é isso, né? Eu acho que é importante a gente entender isso também, assim. Cara, eu gosto muito de você, mas você fez uma coisa que, assim, me machucou muito. E eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu, ou você. Ou eu te deixo confortável, deixo isso passar e, né, te desculpo, deixo isso passar e a gente continua juntos. Ou eu entendo, e você vai fazer de novo, né? Ou eu entendo que eu tô com raiva, eu tô brava, isso é inaceitável e eu não vou carregar essa culpa comigo, porque se eu continuar, a culpa vai ser minha. Né? Se eu continuar, eu permito que o outro faça isso comigo e eu não vou permitir. Então percebe como a autoestima também tem mais a ver com limites do que com o amor, com se amar, com se achar incrível, maravilhosa e linda, né? De uma certa forma, a autoestima tem a ver com a gente saber os lugares que a gente ocupa. O que isso quer dizer? Eu não preciso ser a mais linda e eu não preciso ser a mais incrível. Eu não preciso ser bom em tudo. Eu acho que é isso. Se eu pudesse resumir, autoestima é eu entender que eu não preciso ser boa em tudo. Eu posso ser boa em algumas coisas e em outras não. E ficar muito bem com as coisas que não. Se não tiver bem, se eu não tiver legal, se eu não for boa nisso, tá tudo bem, porque eu sou boa em outras coisas. Né? Então, eu sempre falo isso, eu não sou boa de número, quem me conhece sabe que pra fazer conta de 1 mais 1 tem que contar nos dedos. Pra mim é difícil, mas acho que eu sou boa em outras coisas. Eu acho que eu sou boa em me comunicar, eu acho que eu sou boa em fazer bolo, eu acho que eu sou boa em tantas coisas, né, que são realmente importantes pro meu dia a dia, que são realmente importantes pra eu criar meus vínculos, que são valorizadas pelas pessoas que estão ao meu redor, que no que eu sou ruim, fica quase um charme, né? Fica uma coisa de, ok, tudo bem. A autoestima é você entender que você não precisa ser bom em tudo. E pra finalizar, a autoestima não tem a ver com a opinião do outro. Tomem cuidado, né? Isso não quer dizer que nada me abala, dane-se o que o outro diz, eu nem ligo. A gente liga, porque a gente não vive numa ilha, a gente vive em relações. É óbvio que o que o outro diz incomoda, mas o que o outro diz não pode ser regra. Então não é porque o outro disse que eu sou uma psicóloga ruim que isso é uma verdade. Eu tenho que entender que ele pode ter opinião, que é a opinião dele, mas não é a minha, né? E que tudo bem também se eu for ruim para algumas pessoas. Eu sou boa para outras, tudo bem também. Nem todo mundo precisa gostar da gente. E eu acho que esse é o mais importante, né? Tudo bem se algumas pessoas não gostarem, mas tem outras que gostam. E a gente vai fazendo esse equilíbrio, né? Essa aceitação também da rejeição, essa aceitação da frustração, isso também tem a ver com a autoestima. Gente, era isso que eu queria falar com vocês. Não sei se eu abordei absolutamente tudo sobre o tema. Acho que tem algumas coisas ainda que a gente precisa falar. Mas não é uma palestra, é uma conversa. Esse vídeo vai ficar disponível tanto no @divapraelas, no IGTV de lá, quanto no Desenvolver Psicologia no YouTube. E comentem, coloquem ali embaixo e eu vou respondendo e a gente vai pensando juntos sobre essas e outros assuntos também. Sigam a gente tanto no Instagram quanto no YouTube, vai ser muito legal. Deixem o seu joinha, tô parecendo uma blogueirinha, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo, eu preciso do ok de vocês, porque assim a gente vai ganhando mais visibilidade, a gente vai conseguindo atingir mais pessoas e conversando e tendo ideias e outras ideias sobre os assuntos. Quinta-feira que vem eu tô aqui, 20 horas, pra falar de um outro assunto.
E a gente vai falar qual assunto é na segunda-feira. Então fiquem atentos que a gente vai soltar nos stories do @Diva pra Elas qual é o tema da próxima quinta-feira. Um beijo e boa semana!